antes da morte e ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitado para nós, nesta liberdade foi anunciar a toda a terra uma alegria cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Boa noite. Mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa formação. E dentro do grande tema que é a eclesiologia sobre a igreja, nós iniciamos a semana passada um tema bastante pertinente, já que estamos no mês de novembro, e o mês de novembro nos faz avaliar mais a nossa vida e nos coloca diante da fugacidade e da fragilidade do existir em vista de uma morte que chegará para todos. O tema, ele é muito profundo, se chama escatologia. Assim definimos e já falamos sobre isso na introdução à semana passada, no dia de finados, foi segunda-feira. Porém, vamos tentar trazer o tema de uma forma mais simples para que todos vocês possam, não diria compreender, mas pelo menos que fique mais claro este mistério principal da nossa fé,
a ressurreição. Se Cristo ressuscitou, ressuscitaremos, diz o apóstolo Paulo. E ele ressuscitou. Nós cremos. Se ele não ressuscitou, não ressuscitaremos e a nossa fé, então, ela é inválida ou inútil. Cremos que ele ressuscitou e está vivo. Por isso estamos aqui para falar de realidades que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e coração nenhum pode imaginar o que Deus preparou para aqueles e aquelas que o amam e nesta terra buscam viver com fidelidade, especialmente o seu batismo. Somos cristãos, temos fé, vamos aprofundar as verdades da nossa fé cristã católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui na Casa da Teologia de Guarapuava, na cidade de Curitiba, quero saudar os meus irmãos, os nossos seminaristas da configuração. Esta é a etapa da teologia. Mateus, Lucas e Anselmo. Eles estão hoje aqui colaborando comigo para este segundo encontro sobre escatologia, a vida além da morte. Quero lembrar que nas segundas-feiras, sempre neste horário, por 5 ou 6 semanas, nós vamos devagar, vamos aprofundando este tema. Vamos começar a falar da morte. Quando se fala da morte, se fala da vida. Tudo que eu vou falar, vou me basear e inspirar na Sagrada Escritura, na Bíblia. Somos cristãos e a Bíblia é o fundamento da nossa fé. É aqui que nos baseamos para buscar estas verdades. Verdades da fé, experiências que vivemos com Deus nessa terra e cremos que elas continuarão intensificadas e serão eternas na vida eterna. Bíblia. E aqui está o Catecismo da Igreja Católica. Vamos nos basear no Catecismo e vamos falar, a partir do Concílio Vaticano II, de afirmações que nos ajudam a entrar em alguns detalhes a mais. Vou tentar simplificar o máximo um tema difícil. Eu gostaria que você ficasse ligado o tempo todo deste live. Não dá para ficar um pouco, voltar depois, porque você pode não compreender ou não levar, não tomar mais claro aquilo que nós vamos falar. Ficarão mais as dúvidas do que talvez algumas respostas. Então é preciso muita atenção, silêncio, que você se deixe conduzir pelo meu raciocínio a partir da Palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, e temas então que vamos aprofundando. Antes de iniciar, falando o que vai acontecer, no momento em que morrermos, o que virá depois da morte, segundo a Bíblia e segundo a afirmação da Igreja Católica. Antes disso, eu gostaria de falar sobre um tema ligado à morte, que praticamente não falamos muito. É uma matéria também de estudo, é a chamada taunatologia. Taunatologia é o estudo da morte. E uma grande taunatóloga é a americana Elizabeth Kübler-Ross.
Ela tem pesquisas fabulosas, respeitadíssimas no mundo da ciência, principalmente quem lida com o tema da escatologia. Isso é muito importante. Então vou tomar um pouco as pesquisas da Elizabeth Kübler-Ross, diante do seguinte fato. Muitas pessoas, elas afirmam o chamado EQM, experiência do quase-morte. Veja só a definição. EQM, experiência do quase-morte. Então não são experiências de alguém que já morreu e que vem para se comunicar. É preciso que fique bem compreendido. Nós vamos falar de experiências do quase-morte. A pessoa ela está morrendo, ela ainda não morreu. A experiência do quase-morte, EQM, estudada aqui pela Elizabeth Kübler-Ross, a taunatóloga, mostra que pessoas que entraram num coma profundo e depois elas foram reanimadas e voltaram à vida, muitas delas relatam experiências do chamado, então, EQM, dessa experiência do quase-morte. Porque elas voltaram, foram reanimadas com massagem, respiração boca a boca, aparelhos outros aí na UTI, nos hospitais, e às vezes passaram dias em coma. E nesse coma profundo, houve uma experiência, ou algumas experiências que na pesquisa elas relatam. No entanto, por mais interessantes que sejam estas experiências do chamado EQM e as suas narrativas, por exemplo, nessa pesquisa, muitos entrevistados que passaram pelo EQM, pela experiência do quase-morte, falam do encontro com um ser luminoso. Luz é Jesus. Falam da passagem por um túnel escuro. Falam da percepção, elas tiveram percepção da distância do próprio corpo, enquanto a matéria que ficou e elas saíram. Fala de escutar a declaração de morte dada pelo médico. Fala de se confrontar ou defrontar-se com um ser irradiante de amor, de ternura e de carinho. É um pouco os relatos. E outras pessoas narram algumas fantasias, que elas viram Jesus, que elas viram Nossa Senhora, que elas viram entes queridos, e depois elas voltaram. Mas isso tudo, nada é comprovado, nada é comprovado. Apenas as pesquisas, o que mais fica em evidência são, todas elas, ou quase todas, falam que era um estado de muita alegria e muita felicidade, esse momento em que foram. Então, muita alegria, muita felicidade. Algumas também falam que um ser de luz, é Jesus, se aproximou e pediu que elas fizessem uma revisão da própria vida. E elas, como num passar de segundo, elas viram um filme da sua existência desde o momento da concepção até aquele momento. E elas perceberam algumas lacunas neste filme, como se fossem uns buracos. E elas tomaram consciência que eram aqui a falta de amor, a falta de perdão. Aqui estavam ligados os não relacionamentos sadios com o próximo. Olha que interessante. Esse ser de luz, ele falava, mas não havia voz, era silenciosa, ao pedir que elas então revessem, e elas sentiram um profundo desejo de rever os seus posicionamentos. Bom, se isso de fato é correto, porque a igreja ela não se posiciona sobre isso, que é uma pesquisa do quase-morte,
são de pessoas que estão vivas. Aqui a igreja não tem uma palavra ainda porque são pesquisas e aqui pode entrar muita fantasia depois deste EQM, quando as pessoas voltam. Mas uma pergunta poderia surgir. Seria uma última misericórdia de Deus para que a pessoa se arrependesse de não ter amado e Ele pudesse então salvá-la, já que seria a última possibilidade de um arrependimento naquele momento final? Essa pergunta, ela fica no ar. Não há aqui uma resposta. Repito, até porque podem se tratar apenas de fantasias, uma vez que ela está numa outra experiência de uma sonolência ou até inconsciência profunda no chamado coma. Muitas pessoas, às vezes, afirmam que elas tiveram uma mensagem de um ente querido que estava morrendo. Alguém que estava no coma, num estado de fase terminal, e de repente ela escutou um barulho na porta. Quando ela foi ver, não tinha ninguém. Um vulto pela casa ou diante dela. Alguém que a chamou. E pouco depois ela recebeu a ligação que aquela pessoa querida havia falecido. E foi justamente, coincide com o horário deste anúncio, desta mensagem. Ora, o Brasil é um dos países, se não é o mais supersticioso do mundo. Junto com a fé, muita superstição se junta. Somatização de sentimentos, de situações, sem falar que o inconsciente, ele registra muitos fatos e principalmente de situações de culpa e não perdão que ficam gravados no inconsciente e têm atormentado a vida de muitas pessoas. Quantas têm se libertado no sacramento da confissão, que é chamado sacramento de cura, junto com a unção dos enfermos. Sacramentos de cura. Quanta gente que se cura, claro, porque vem o perdão dos pecados e essa cura da culpa. Então, muita coisa internalizada faz com que as pessoas, elas somatizem e elas vê. Não é algo que apareceu, é ela, é daqui para lá, é ela que projeta alguma situação. Até porque ela está preocupada com aquele ente querido que está numa fase terminal, quase que já esperando uma notícia. Mas se acontecer, e se aconteceu que de fato, tudo leva a crer que aquela pessoa veio comunicar ou veio dar um aviso, pois daqui a pouco ela recebe a notícia então que faleceu. Nós não estamos falando de uma pessoa falecida, nós estamos falando do EQM. A pessoa está no quase morte. É possível? Se tomarmos a parapsicologia, ou mesmo aqui numa análise profunda da taunatologia, essas pessoas especializadas vão dizer: pode acontecer por uma dimensão telepática ou sugestão telepática. Alguém que ela ama tanto, naquele momento em que ela está morrendo, é como uma energia profunda, ela vai, então, quase que comunicar ou dizer de alguma forma, através de um sinal. Mas isso não é o morto, o falecido se comunicando. Já começo a dizer, tomando Lucas na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Quando no meio da parábola nós temos Lázaro que está no seio de Abraão, que seria o céu, e nós temos, aliás, o Lázaro e o rico que foi ambicioso demais, não partilhou, não foi caridoso, e ele está distante. E aí, então, ele pede a Abraão, que simboliza aqui a presença do céu, que mande alguém do mundo dos mortos para a terra para avisar os seus parentes. Ele tem 5 irmãos. Então, imaginemos, 5 irmãos ou 5 famílias
no mínimo 10 ou 15 pessoas poderiam ser salvas se alguém do mundo dos mortos viesse comunicar na terra. Isto é bíblico. E a resposta é: quem está aqui não vai para a terra. Entre nós aqui e a terra existe um abismo que é impossível que alguém saia daqui e vá para lá. Na terra se tem a Bíblia, a lei e os profetas. A Bíblia, os mandamentos e o mandamento por excelência que são os evangelhos, Jesus Cristo. Então, se aqui tem o caminho para se viver bem e chegar à salvação, não é preciso que alguém saia de lá e venha para cá. Esta é a fé cristã e nós cremos baseada na Sagrada Escritura, confirmada no Catecismo da Igreja Católica e no magistério da Igreja. A própria tradição da Igreja, desde o seu início, ela prega esta verdade. E nós estamos falando de uma igreja com mais de 2000 anos de existência. Ninguém do mundo dos mortos vem. Aqui, então, no EQM, significa uma experiência do quase morte. Depois que a pessoa morreu, ela não virá mesmo. É apenas para exemplificar um pouco e não ficar tão confuso. Vamos a uma dimensão bastante perguntada. O que acontece na morte? A pessoa, o que pode acontecer com ela? É preciso que nós tenhamos claro, alguns estudos hoje mais atualizados, refletindo toda a situação da morte, trazem para nós a dimensão da morte clínica, que é quando o médico diz: esta pessoa morreu. Falência múltipla dos órgãos. No passado dizia: o cérebro parou, morreu. Ou o coração parou, morreu. Agora, falência múltipla dos órgãos. Ou seja, os órgãos vitais, eles pararam. Então, morte clínica é quando o médico declara que a pessoa entrou no estado de óbito. Óbito. Morreu. A morte real, aí que vem dentro de um raciocínio lógico. Nós estamos agora num raciocínio. Se você quiser aderir, tudo bem, senão não tem problema. É apenas para que nós imaginamos. Morte clínica, morte real. O médico diz: falência múltipla dos órgãos, tudo parou. Morreu. Morte real. Se nós então, qual é o estado então, qual é o momento em que a pessoa, a sua corporeidade, a sua alma, ela deixa esta matéria e ela passa para uma outra dimensão, que nós então vamos adentrar, que na igreja nós chamamos juízo particular. Juízo particular. Poderíamos falar de um juízo final, mas vamos devagar. Depois nós vamos falar de tudo isso. Então, nós não temos muito claro o tempo entre o período que diz parou, morte clínica. Numa reanimação, a pessoa ela pode até voltar. Aí podemos ter a experiência do EQM. Isto se dá mais ou menos em prazo de alguns minutos, ou até segundos, depende de cada pessoa ou experiências. Aqui cada um é um, não há um prazo limitado. A pessoa, então, ela pode reanimar, voltar. Acabamos de falar disso. Mas existe, e nós vamos ver na própria Bíblia, algumas experiências, acontece no Antigo Testamento, e nós temos com Jesus o fato de pessoas elas serem reanimadas e que a Sagrada Escritura, aliás, revitalizadas. E a Sagrada Escritura, ela chama de ressurreição, dentro de um contexto. Ressurreição é a pessoa, ela morrer e ela ir para Deus e ela não voltar mais. Aqui, por exemplo,
o filho da viúva de Naim que Jesus ressuscitou. Aquele jovem que iam levando para o enterro, Jesus se compadeceu. Fala que ele encheu-se de compaixão de ver aquela mãe levando seu filho para o sepultamento e Jesus trouxe à vida aquele jovem. Fala ressurreição. Um dia aquele jovem voltou a morrer. Então podemos dizer que aquele jovem, na verdade, ele foi revitalizado por Jesus. Lázaro já fazia 3 a 4 dias que ele estava no túmulo. Marta até disse que ele já estava cheirando mal. Jesus chamou Lázaro e ele voltou à vida. É o 7º sinal no Evangelho de São João. Caso de revitalização. Um dia Lázaro veio a morrer. Aí sim ele ressuscitou para sempre, não voltou. É importante aqui porque nós estamos fazendo um estudo profundo e muita gente gosta aí dos detalhes, senão ela começa a entrar em outras vias de explicações e não daquilo que é a nossa consciência cristã e católica. Então, qual é o momento que se morre? Morte clínica, falência múltipla dos órgãos. Morte real, existe um limite de reanimação que pode a pessoa, então, voltar do coma profundo. Ela estava morrendo, mas foi reanimada. E existe um limite da revitalização. Se nós tomarmos a Sagrada Escritura, o que aconteceu com Jesus, mesmo com Eliseu, que revitalizou o menino, se nós tomarmos a história de alguns santos da igreja, como São Vicente Ferrer, Santa Mariana de Jesus no Quito, São João Bosco, que esses santos reanimaram pessoas que estavam em nome de Jesus. É Deus. Mas são pessoas que viveram tão unidas a Deus que deram ordem àquele que estava sendo velado e voltou à vida. Se nós tomarmos aqui o tempo, nunca passou mais ou menos de 8 a 10 dias os casos de revitalização. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, mais ou menos uns 2 dias. Lázaro, 4 dias. Fala-se que Santa Mariana de Jesus teria revitalizado seu sobrinho com 6 dias já de morte até sepultamento. Então, mais do que isso, nós não encontramos casos de revitalização que voltaram à vida. E aí, de fato, é um milagre, é a ação de Deus, é Jesus que fez. E quando alguns santos fizeram, porque Jesus é Deus, foi em nome de Jesus e pessoas que estavam tão unidas a Cristo, né? Ao próprio Deus, uma vida santa. Então, se afirma que até mais ou menos de 20, 21, 22 dias, até depois do sepultamento, as pessoas ainda têm células vivas no corpo. É interessante essa reflexão. A partir do momento que existe a falência múltipla dos órgãos, morte clínica, até mais ou menos 18, 20, 21, 22 dias, depende também, remédios que a pessoa tomou. Ainda nós vamos tendo células vivas no corpo. Então a pessoa, dentro do cronos, tempo e espaço desta terra, mesmo sepultada, ela vai morrendo, porque as células, elas vão morrendo. Existe aquela história que muita gente conta, que o cabelo ainda cresce, as unhas ainda crescem. É verdade? Por alguns dias, talvez até 7, 8 dias, pode até acontecer, porque ainda tem algumas células vivas, elas estão morrendo. Mas chega um momento que é impossível, não se tem mais sangue nas veias, não se pode alimentar com proteínas, sais minerais e outras condições que só os seres vivos, o ser vivente, o ser humano, ele pode fazer o cabelo crescer ou as unhas crescerem. Então, isso são questões de alguns dias e depois não tem mais a
revitalização. Resumindo, logicamente podemos dizer uma morte clínica, um limite para reanimar de alguns minutos ou segundos, uma revitalização, o máximo de 8 ou 10 dias, e uma morte real dentro de um período até de 21, 22 dias. Colocamos aí, morte real, onde já não existem mais células vivas e a pessoa ela está no estado de podridão, né? Ela já não está mais em nada vivendo a vida sensível ou corpórea. Como eu disse, há vários casos na Bíblia e na história da igreja que falam desta revitalização. Muito bem, como falar o que vai acontecer no momento da morte? Eu vou trazer 3 possibilidades. E aqui não se trata de julgar conceitos ou as alternativas. Cada um acredita naquilo que vai à sua fé. Agora, se somos cristãos e somos católicos, vamos aprofundar o que é nosso e o que nós devemos ter claro para que nós não sejamos católicos professando a nossa fé, rezando creio em Deus Pai, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, em Jesus que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e ao mesmo tempo nós vamos aderindo outros conceitos. Então eu vou trazer 3 dimensões. Para quem a pessoa morre, para quem diz que não existe Deus, os chamados ateus, para quem acha que não existe a imortalidade da alma, não existe nada depois da morte, ela vai dizer, morreu e tudo se acabou. Enterrou, está toda terminada uma história e não se fala mais disso. É isso que nós acreditamos? Não. Entra uma segunda alternativa. Então, a primeira, se eu não acreditar em nada, em Deus, em ressurreição, em nada, a vida acabou, enterrou, não tem mais na história. Fim, como num filme. Fim, encerrou a história. Segunda alternativa, é uma alternativa cristã. Cristã, está aqui na Sagrada Escritura e ela entra a partir mais ou menos de 200 e poucos anos antes de Jesus nascer. É a fé na ressurreição. E aqui nós temos esta entrada pela fé da ressurreição, o crer na ressurreição, com o livro dos Macabeus. Livro dos Macabeus. Até uma das leituras que foi no dia de finados, numa das missas de finados. Então, a fé na ressurreição, ela começa mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Só? Bom, o que nós temos de Sagrada Escritura? Nós temos mais ou menos 2.000, 1.800 anos, 2.000 anos de história de Bíblia. 2.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, a história começa com Abraão e nós temos 2.000 anos, um pouco mais depois de Cristo. Então nós temos, com a Bíblia e a experiência de fé da história da igreja, mais ou menos 4.000 anos de história, de experiência do Deus único e verdadeiro, da Santíssima Trindade. Assim sendo, se 200 anos mais ou menos com os Macabeus, nós temos então a fé na ressurreição, e vamos perceber depois na profissão de fé de Marta, quando da morte de Lázaro, e a partir daí então na fé cristã, na igreja. O que se acreditava antes? Não se tinha bem claro a questão da ressurreição. Não se tinha. Por isso afirmações. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os patriarcas. São aqueles que estavam vivos e o povo acreditava que estavam vivos em Deus. Então era para acreditar que Deus era o Deus dos vivos e já era uma forma de dizer que a vida não terminava na morte.
Mas o povo judeu foi aos poucos assimilando. Nós vamos ver ainda no Antigo Testamento falar do Sheol, da morada dos mortos. Seria uma espécie de um cemitério, essa morada dos mortos. Aparece o Sheol aí no Antigo Testamento. Tudo isso prefigurou o crer na ressurreição, que vem a partir do livro dos Macabeus, que fala que é um santo e salutar sacrifício rezar pelos mortos e pelos vivos, pelos mortos e pelos vivos. E Judas Macabeu ofereceu sacrifício em favor dos falecidos. Isso é muito importante para nós. Entra na história do cristianismo. Mas vamos com calma. Então, para o cristianismo, nós cremos que a vida existe a imortalidade da alma, uma alma imortal. O catecismo fala disso para nós. E o catecismo nos ajuda da seguinte forma: Deus nos criou para viver no paraíso e nos deu a imortalidade. Nós não morreríamos. Só que não seríamos deuses, seríamos criaturas e ao mesmo tempo seus filhos e filhas amados no paraíso que Ele nos criou. Imortais, uma vida eterna já com Ele. Uma vez que houve o pecado, a desobediência, foram expulsos do paraíso, então agora nós precisamos ter um resgate deste paraíso. Então existe a imortalidade da alma, mas nós precisamos agora conquistar essa ressurreição. A ressurreição é dom de Deus dada, não é merecimento nosso. A ressurreição, a vida eterna, é mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cremos tinha duas naturezas, tem duas naturezas, homem e Deus, humano e divino. Não foi apenas homem, ou seja, um personagem importante, o maior ser mortal, mas se eu não disser que ele é Deus, eu não estou professando uma fé cristã. É a fé na Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas. A segunda pessoa se encarnou em Jesus de Nazaré. Passou mais ou menos 33 anos por esta terra, se encarnou no ventre de Maria, da forma humana de ser concebido e vinha à terra, mas foi por obra do Espírito Santo e uma ação da mulher. Ela se ofereceu para colaborar por um pedido de Deus. É um serviço que Maria prestou e pela ação do Espírito foi concebido. Viveu entre nós como humano e divino. Morreu numa cruz e ressuscitou. Enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados, instituindo o batismo. E esse perdão nos vem graças a esta morte e ressurreição que acontece no batismo. Mistério da nossa fé. Vamos devagar. Primeira alternativa, não creio em nada, a vida termina com a morte. Segunda alternativa, ao morrer, a alma que é imortal, o ser humano imortal aqui, ele vai passar então por algum estágio. Na vida cristã, nós, na Igreja Católica, nós cremos no juízo particular, ou chamado juízo da retribuição, como aparece no Catecismo da Igreja Católica e como na carta do apóstolo Paulo, que eu vou ler. Morre e haverá o juízo, mesmo na carta a Hebreus, capítulo 9. Terceira alternativa. Nessa terceira alternativa estão aqueles que acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam que Jesus é Deus. Se Jesus não é Deus, então não houve a redenção. Se não houve redenção, não houve o perdão dos pecados. Então, não há ressurreição. É a terceira alternativa para os que não acreditam que Jesus é homem-Deus e ele não redimiu. Assim sendo, se não há ressurreição, esse terceiro grupo, ele vai buscar uma outra alternativa. Essa alternativa se chama reencarnação, ou a lei do karma, que vai buscar então a alma depois que morreu,
ela vai entrar num estágio de se preparar para voltar num outro corpo. Uma alma com muitos corpos, para que ela possa, ou alguns corpos, para purificar o seu karma. O que seria purificar a sua alma? Isto fica na codificação, chamada assim, do Espiritismo, segundo Allan Kardec, né? A codificação feita por Allan Kardec na França. Assim sendo, o que é que nós, cristãos, já não estou falando só católicos, cristãos, protestantes, os evangélicos, nós que cremos na Santíssima Trindade, cremos que Jesus é homem, Deus encarnado, passou por esta terra, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, instituiu o batismo para o perdão dos pecados. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que haverá um juízo final e nós seremos julgados por aquilo que fizemos na terra. Agora, então nós não acreditamos que haverá uma reencarnação? Não, não dá. Se eu creio que Jesus é Deus, ele já veio o perdão dos pecados. Olha na instituição da Eucaristia. Este é o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele derramou sangue como Deus, o sangue perdoa nossos pecados. Perdão dos pecados. Se há o perdão dos pecados, eu não preciso voltar para me purificar ou purificar o karma. Eu não preciso voltar porque houve um perdão. Outras questões que mostram que nós não voltaremos. Por exemplo, eu já contei de Lucas na parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Depois da morte já houve o juízo. Fala que Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico, opulento, ganancioso, fechado, ele foi para um lugar completamente à parte, a morte. No alto da cruz, do lado de Jesus, diz Lucas, morreram 2 ladrões, mas um deles, diz Lucas, ele se abriu ao perdão e à misericórdia. E quando um dos ladrões blasfemava contra Jesus, ele diz, não fale isto. A nós estamos aqui porque nós estamos pagando algo. Ele é um inocente, ele inocentou Jesus. E disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, daqui algumas reencarnações. Esta é a dimensão cristã. Quem acredita na terceira alternativa, nós respeitamos e não discutimos. Cada um é livre de acreditar. Aqui não estamos discutindo religião. Estamos falando o que é a fé cristã, o que a Igreja Católica, em 2000 anos, ela vem pregar. Então, nós cremos, aí diz a carta a Hebreus. A carta a Hebreus, no capítulo 9, diz assim, capítulo 9, versículo 27. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois haverá o julgamento. Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas, uma única, para tirar os pecados do mundo, ele aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Hebreus 9, 27. Está decretado que nós morramos uma única vez, porque teremos uma única vida. Depois disso haverá o juízo. Quero lembrar uma frase de São Geraldo Magela, que dizia, eu só tenho uma vida, uma oportunidade de ser santo. Se eu não abraçar esta única oportunidade, eu não terei outra. Esta é a fé cristã católica. Agora, há uma diferenciação depois. Lutero, com a Reforma Protestante no século XVI,
Aqui há algo que nós divergimos, então, depois com a Reforma Protestante. Católicos e protestantes aqui é uma questão de interpretação. A partir de Lutero, Lutero vai afirmar que, depois da morte, os falecidos ficam dormindo, então o estado de morte no túmulo, eles ficam dormindo até o juízo final, que nós chamamos o fim do mundo. Para nós, católicos, existe aqui um juízo. Existe aqui um juízo. E esse juízo, então, é chamado, no Catecismo da Igreja Católica, o juízo retribuição, que é o momento em que nós vamos comparecer. Onde que aparece esse juízo? Vamos tomar a carta do apóstolo Paulo no capítulo 2. No capítulo 2, quando o apóstolo diz que é preciso que nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem e o mal, ou o bem e o mal que nós praticamos nesta terra. É preciso que nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou mal que nós praticamos nesta terra. O Catecismo, então, da Igreja Católica, ele vai falar desse juízo. Ele vai colocar para nós esta chamada para o juízo particular. O que tem a ver com isto? Assim sendo, vai dizer que nós estaremos diante do juízo do tribunal de Cristo. Como interpretar este tribunal? Michelangelo, na Capela Sistina, lá do Vaticano, na Idade Média, ele fez o quadro do juízo final segundo Mateus 25. E Jesus, ele está no centro como juiz implacável, é uma figura de juiz implacável. Do outro lado está Nossa Senhora, até assim, com medo parece, né? E ele separando as ovelhas dos cabritos, ou os bons dos maus, conforme a narrativa de Mateus 25, quando fala daqueles que não acudiram Jesus, no pobre, no faminto, no peregrino, no encarcerado, no doente. Nós conhecemos este texto do juízo final. Porém, quem nos julgará? Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou mal que praticarmos ou nós praticamos ao longo da existência humana. É Jesus mesmo o juiz. Enquanto juiz, nós colocamos é Cristo, porque Ele é o mediador. Agora vamos adentrar no mistério da Trindade. É o Pai que nos julga. O Pai nos ama, é amor, enviou o Filho. O Filho disse que Ele veio para servir e salvar, e mostra o amor de Deus nesse serviço e nessa salvação. Então é Ele? Não parece que é Ele. É o Espírito Santo? O Espírito Santo é chamado Paráclito, aquele que está do lado de cada um de nós. O Papa Francisco chama o nosso amigo e companheiro Espírito Santo, Paráclito, que nos acompanha, vai do lado. O Espírito é chamado também o advogado nessa interpretação do Paráclito. O advogado é aquele que defende. Quem nos julgará? O julgamento pode ser entendido como um processo que já acontece ao longo da existência terrena. E que neste momento não seremos julgados apenas na face a face com Deus na morte, mas acontece a cada instante nesta vida, quando nós nos deparamos com a consciência é o nosso juiz e nos acusa de nossos erros. Aí nós vamos ao sacramento da confissão. A consciência diz que nós erramos, que nós pecamos, praticamos pecados leves e algumas vezes pode ser o pecado mortal. E é sobretudo para esse pecado mortal, ou estes, que está aí o sacramento da confissão. Então,
É a consciência que ao longo da existência humana já vai nos acusando. Freud, quando fala do consciente, inconsciente, subconsciente, ou o id, o ego e o superego, ele fala da consciência como superego, que é juiz implacável, né, das nossas ações. Então, é a Trindade que nos julga aqui nesse tribunal, é um jeito de dizer de Cristo. É o primeiro encontro com Cristo na morte. Nós cremos na fé católica. Se a consciência ela nos acusou dos erros enquanto estávamos na terra, é a consciência agora, diante do amor, que vai nos acusar se nós amamos ou não amamos. Nós seremos julgados, São João da Cruz dizia, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. O apóstolo Paulo, no final da primeira carta a Coríntios, capítulo 13, ele diz, depois dele discorrer sobre o amor, ele diz: por agora na terra permanece fé, esperança e a caridade, mas a maior é a caridade, porque Deus é amor. A primeira carta de São João vai confirmar ao dizer: Deus é amor. Então, nesse tribunal, ou nesse julgamento da retribuição, seremos julgados segundo nós amamos e não amamos. O mal é não amar. E se Deus aparece para nós como amor, tem razão, nós seremos julgados pelo amor. A fé alimenta a esperança, e a esperança alimentada me leva a ações concretas, obras de amor para com as pessoas. O tempo passa rápido, nós já estamos encerrando. Quero apenas lembrar a parábola das 10 virgens do Evangelho de ontem. Lembra que o recipiente significa a pessoa humana, a vivência cristã, que não pode ficar sem o óleo. Que óleo é esse? Que algumas adormeceram, a luz se acabou, elas não tinham óleo quando o esposo, o noivo, chegou. O óleo são as boas obras que devem encher a nossa vida para fazer a chama da fé ela ficar sempre acesa. Essa simbologia da chama da fé vem no nosso batismo, quando o padrinho acende a vela, até aquele momento que nós fazemos o rito da vela, depois é feito o batismo na água, no Espírito, apaga-se a vela, fica uma lembrança, porque uma luz eterna foi acesa na vida daquela criança, na vida daquela pessoa que foi batizada. Para alimentar esta chama da fé, eu preciso de obras com amor ou de amor. Não basta obras, porque só obras é fazer coisas. Só obras pode ser um filantropismo ou uma filantropia. Fazer obras pode ser uma vida ativista, às vezes ideológica. Fazer obras de amor. Obras de amor ou no amor significa ações concretas reconhecendo que Jesus está presente no outro, como ele falou. Até um copo de água dado com amor por causa de Cristo. Olha, amor por causa de Cristo, ele é amor, presente no outro, não ficará sem recompensa. E em Mateus, no capítulo 25 do juízo final, tudo aquilo que eu não fizer para o outro, eu não reconheci Jesus no outro sofredor, eu não fiz para ele. Então, neste momento, será separado. Mas sobre juízo final no último dia é tema de uma outra aula. Vamos ficar com esse juízo particular, chamado no catecismo da retribuição. Vai vir então uma recompensa por aquilo que eu fiz de bom. O juízo na pós-morte ou na morte, conforme a interpretação de alguns estudiosos hoje. Eles não dizem depois da morte, porque eu estou assinalando um lugar. Então diz na morte, porque eu estou num momento de ser julgado conforme eu vivi nesta terra. Esta é a fé cristã, esta é a fé cristã católica. Repito, é uma alternativa para quem crê que Jesus é Deus,
foi homem, é Deus humanado, e Ele nos redimiu, e Ele, como está ressuscitado, nos ressuscitará. Esse juízo particular, ele vem em decorrência da ressurreição que deverá acontecer. Porque alguns, diz o texto de Mateus, ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte ou a condenação. Vamos falar disso nos próximos encontros. Um tema difícil e profundo. Vou buscar simplificar a partir da Bíblia, dos documentos da igreja, da tradição da igreja, dos primeiros padres da igreja, os santos. E vamos nessa experiência bonita confirmar a nossa fé. Encerrando a semana que vem, novamente, semana passada foi a introdução, hoje a segunda aula, a semana que vem, terceira aula. Vamos falar a partir do juízo particular. O que vem depois? Purgatório? Céu? Inferno? O que significa isto? A igreja ainda defende esses dogmas? Não estariam fora da atualidade? Será? O que diz a Bíblia? O que diz a igreja? Vamos falar a semana que vem. Vamos pedir a intercessão de Maria, mãe da igreja, ela que está junto de Deus ressuscitada, com os santos, com os anjos. E Santo Inácio chama nossos companheiros espirituais, aqueles que estão em Deus e nos ajudam, rezam por nós nessa terra. E continuemos a rezar pelos falecidos e pedindo a intercessão de todos os nossos santos para sermos santos, já que essa é a vocação a que o Senhor nos chamou depois de nos dar o dom da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a intercessão de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado pela sua atenção e paciência. Bom descanso. A morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Transcendido, nova estrada abriu, no consciente mundo o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.